Oi! Hoje estamos aqui na Praça Menino João Hélio, em Araruama, para gravar mais uma parte do livro Quando o Poder e o Potencial se Encontram, desbloqueando os propósitos de Deus em sua vida. Estamos no segundo capítulo desse livro, que eu tenho certeza que irá te direcionar, te impulsionar a fazer a vontade de Deus. Se você ainda não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu, vai lá, se inscreva no nosso canal, @aurileitura, e também ative os sininhos para ser informado, receber as notificações das nossas publicações, tá bom? Vamos iniciar o capítulo de hoje com o título Tenha um plano, um sonho, objetivos, expectativas, progressos, visão e ideias. Tenha-os, mas não se prenda a eles. Prepare-se para o seu momento. Vou só pegar meu óculos que eu esqueci. Eu estava esquecendo do óculos. Faz parte das nossas leituras agora. Prepare-se para o seu momento, de óculos, sem óculos, mas com a presença de Deus, que é mais importante. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante deles. 1 Reis 19:19. Prepare-se para o momento que definirá seu futuro. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 1 Coríntios 16:13. Agora partiremos para a etapa da liberação do seu propósito. A primeira chave para liberá-lo é preparando-se para os momentos que definirão sua trajetória. Vigiai, estais firmes e alertas. São esses os momentos em que o poder e o potencial se encontrarão. O poder de Deus conecta-se com seu potencial interior e você é lançado sobrenaturalmente no propósito, predestinado e preordenado que Ele designou para você e para a sua vida. Ao longo deste livro, vamos observar o relato de Elias e Eliseu e ver como o relacionamento deles é um exemplo do que acontece quando o poder e o potencial se encontram. Partiu Eliseu, começou com uma ocasião e, para você, será da mesma forma. Portanto, para entrarmos em nosso propósito, precisamos identificar e administrar nossos momentos divinos. Neste capítulo, quero que olhemos para Eliseu e vejamos como ele reagiu ao seu momento de visitação. Esse fato lhe dará uma ilustração poderosa de como agir quando o seu momento chegar. Isso começa em 1 Reis 19:19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Com base no texto de 1 Reis 19, quero compartilhar alguns segredos fundamentais para você reconhecer
e administrar os momentos que definirão seu futuro. Os momentos que definirão seu futuro acontecem de imediato. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. 1 Reis 19:19. Em primeiro lugar, perceba a rapidez com que o momento de Eliseu aconteceu. Enquanto estava lavrando, Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Não houve cerimônia ou culto. Eles não se sentaram para um almoço de negócios para discutir a logística de com o que a transferência de capa se pareceria e como funcionaria. Não houve burocracia, nem e-mails, tampouco conferências via telefone, conversas pelo Skype ou reservas de viagens internacionais. Eliseu estava lavrando e Elias, a representação divina do momento de Eliseu, lançou a sua capa sobre ele. É bem provável que esse exemplo confunda os pensamentos de algumas pessoas. Isso é bom. Quero confundi-lo, porque é no processo da dúvida que o Espírito Santo renova sua mente. Ele está purificando o seu pensamento e capacitando-o para adaptar-se aos seus caminhos e às suas obras sobrenaturais. Quero confundir suas expectativas sobre como as planejou. Muitos de nós estamos presos a ideias preconcebidas sobre como aceitar que o Senhor nos lançará em nosso propósito e futuro. Se a sua mente pode envolver-se confortavelmente em um cenário, o Espírito Santo removerá de forma desconfortável o invólucro e o convidará a uma perspectiva elevada. O principal problema com nossos planejamentos é que este reduz o poder dos momentos, os imediatos. O planejamento geralmente envolve a imagem de um processo considerado o processo ideal de algum resultado certo deve acontecer. Ressalto mais uma vez, o Senhor quer desordenar radicalmente seu processo. Isso não significa que você deve parar de pensar ou sonhar ou de planejar. Há uma diferença entre ter um plano e estar ligado ao plano. Portanto, tenha um plano, um sonho, objetivos, expectativas, progressos, visões e ideias. Tenha-os, mas não se prenda a eles. Não se atreva a exaltar o seu plano sobre o poder do momento ordenado por Deus, o qual definirá seu futuro. Um momento divino orquestrado pelo Mestre pode mudar as coisas que o fizeram levar uma vida inteira para tentar mudar. Voltamos para 1 Reis 19:19. Parece que o momento de Eliseu poderia ter acontecido em um piscar de olhos. Em certo momento, ele estava lavrando com 12 juntas de bois. Depois, recebeu um convite em forma de capa que mudaria radicalmente seu futuro. Isso também serve para você. Seu dia de visitação está perto e seu momento está esperando que você se prepare. Não comece a ficar paranoico, tentando entender como será o seu momento. Eliseu não tinha ideia de que, na hora certa, apareceria um profeta lançando-lhe uma capa. Aliás, parece que Eliseu percebeu seu momento. Depois do ocorrido, somente depois de Elias passar por ele e a capa cair sobre ele, foi que Eliseu se virou e correu atrás do profeta. Mesmo que ele estivesse 1 minuto atrasado para seu momento, ainda assim
perceberia o poder do momento e reagiria de modo apropriado. O segredo para estar pronto e correr quando seu instante de visitação vier é simples. Mais do que focar em um momento, mantenha seus olhos fixos no Mestre. Quando a capa o tocar, a singeleza voz do Espírito Santo lhe dirá: este é o seu momento, filho. Esta é a sua hora, filha. Corra atrás daquele profeta. Precisamos estar sempre em estado de prontidão e expectativa, já que nunca saberemos quando tais momentos acontecerão e quando o poder de Deus encontrará o nosso potencial. Os momentos que definem seu futuro acontecem nas coisas cotidianas. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. 1 Reis 19:19. Em segundo lugar, é importante entender que os momentos que definem seu futuro acontecem nas coisas cotidianas. Para sermos confiados ao momento que definirá nosso futuro, precisamos ser bons servos do momento exclusivo que nos tem sido proporcionado agora. Considere Eliseu. Ele simplesmente era um bom servo no lugar onde estava. Em seu instante exclusivo na história, usou bem seus momentos, permitindo que fosse confiável para a ocasião. O modo como gastamos a soma dos nossos instantes diários determina a maneira como reagimos aos momentos que alterarão nossa vida e definirão nosso futuro que está por vir. Além do mais, creio que o segredo para crescer no reino tem a ver com a administração do que você possui. O modo como você lida com o dia a dia mostra para Deus como Ele pode confiar-lhe o extraordinário. Jesus observou isso em sua parábola dos talentos. O administrador que foi fiel recebeu o reconhecimento de seu senhor. Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Mateus 25:23. Sobre o pouco, no caso de Elias, trata-se do arado dele. O que sobre o pouco é para você? O modo como você lida com o dia a dia mostra para Deus como Ele pode confiar-lhe o extraordinário. Quando Elias se aproximou de Eliseu, a situação não era acima da média. Não havia feixes celestiais, nem corais angelicais cantando. As Escrituras relatam que Eliseu estava participando de algo muito comum no momento. Estava lavrando de modo perfeito as 12 juntas de bois que estavam com ele, algo que era de sua responsabilidade. Ele era fiel ao que estava diante dele, e sua fidelidade o colocou no lugar certo e na hora exata, quando o seu momento chegou. Muitos querem buscar o momento que define o seu futuro e, como resultado, passam a vida inteira correndo atrás de algo que deveria correr ao seu lado, pronto para encontrar o seu caminho. Os momentos que desafiarão o seu futuro serão como imãs para quem usar bem seu instante diário. Por isso, não despreze o local onde você está, nem olhe de modo negativo para os pequenos começos. Você encontra-se onde está por um motivo, assim como Eliseu estava exatamente em tal lugar por uma razão, para aquele momento. Muitos também desejam um momento sem reconhecer que este é a soma dos instantes diários que prepararão o indivíduo para receber
e buscar seu momento. Novamente ressalto que isso deve trazer paz para nossa mente, que tende a preocupar-se com o modo como o momento chegará e quando ele virá. Isso também pode parecer retrógrado, mas a verdade é que aqueles que ficam obcecados em buscar seu momento estão, na verdade, mal preparados para ele e têm a tendência de perdê-lo quando ele acontece. Por quê? Porque o Senhor está procurando lavradores para confiar-lhe suas grandes obras. Ele procura aqueles que lavram apropriadamente a vida que lhes foi dada, antes de promovê-los a níveis grandes de glória, unção e poder. Muitos buscam a promoção daquilo que é comum, quando na verdade o Senhor retém exatamente o que eles procuram. Ele não faz isso por negação, mas sim por proteção. Deus o protegerá de sua própria promoção, se ela tiver o potencial para destruí-lo. Se você não estiver pronto para ela, nem for um ministério. Aqueles que são fiéis aos momentos que lhes foram dados estão posicionando-se para uma grande promoção, enquanto quem se empenha pela promoção está negligenciando os momentos que estão à frente e sendo poupado de uma ruína trágica. Tenha em mente que são os momentos diários que preparam as pessoas comuns para as proezas extraordinárias. O caráter é desenvolvido nos momentos e a integridade é cultivada neles. O fruto do Espírito amadurece nos instantes. A semelhança a Cristo, a piedade e a santidade são originadas nas ocasiões. O Altíssimo está examinando seus momentos, pois eles medem seu preparo para a hora certa. Os momentos que definirão seu futuro exigem uma reação imediata. Então deixou ele os bois e correu após Elias. 1 Reis 19:20. De início, o que percebemos é a rapidez da chegada do momento. As Escrituras lembram-nos de que Elias passou por ele, Eliseu, e lançou sua capa sobre ele. 1 Reis 19:19. Um momento imediato exige uma reação igualmente rápida. Antes de continuar, quero que saiba que esse não é um chamado para correr atrás de tudo e tomar decisões precipitadas. Não há um equilíbrio. Eliseu, sem dúvida, reconheceu que seu momento foi ordenado e originado pelo Senhor. Antes de modificar sua vida, mudar de emprego, deslocar-se para outro lado do país, casar-se com aquela pessoa, namorá-la ou fazer algo radical, a atitude mais importante, rápida e brusca, sempre deve ser tomada com aquele que escreve o seu momento. Deixe que seu coração seja como o de Abraão. Em Gênesis 22, ele é levado a um momento que desafiará seu futuro. Deus instruiu a sacrificar seu filho Isaque, entregando-o como um sacrifício diante de si. Preste muita atenção ao desenrolar da história. Antes, Abraão levou seu filho até o monte, preparou o altar e até levantou a mão com a faca sobre o menino, apenas para ser impedido sobrenaturalmente pelo anjo do Senhor. Abraão teve uma atitude imediata ao dizer sim para a instrução divina. Deus preparou o momento e então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera.
Gênesis 22, 3. Nossa reação imediata pertence primeiro a Deus. Ele revelará as particularidades e proverá direção. Seu Espírito nos conduzirá e nos guiará para nos posicionarmos na direção divina. Devemos oferecer uma afirmativa imediata e definitiva para aquilo que o Senhor está pedindo a nós. Abraão não esperou nem deu tempo a si mesmo para pensar na tarefa difícil que Deus o pediu para fazer. O Senhor o instruiu e percebemos que ele se levantou pela manhã para começar sua jornada. Abraão não esperou nem caminhou devagar, dando a si próprio a oportunidade de considerar outras opções confortáveis. Pela manhã, sua primeira atitude foi levantar-se e caminhar em direção ao momento que definiria não somente sua vida, mas também prepararia a humanidade para um instante que mudaria tudo. O momento seria a cruz do Calvário. Como Eliseu reagiu ao momento que definiria o seu futuro. Então deixou ele os bois e correu após Elias. 1 Reis 19, 20. As ocasiões são imediatas. Sendo assim, nos próximos capítulos, veremos por qual motivos esses momentos são tão poderosos e como liberam seu potencial interior. Por enquanto, sabemos que o momento é orquestrado pelo Altíssimo e isso é digno de nossa reação imediata. Nosso sim para Deus nos prepara para dizermos sim a todas as decisões que precisamos tomar e para aceitarmos o momento que é apresentado a nós. Do mesmo modo, nosso sim para o Senhor encoraja-nos a dizer não a tudo o que pode impedir-nos de ter a promoção. Anteriormente, refletimos sobre as pessoas que não estavam prontas para receber a promoção. Logo, tão ruim quanto aqueles que receberam a promoção e não estavam prontos para ela, são aqueles que estão prontos, mas não reconhecem seu convite à mudança de vida, que exige uma obediente resposta. Portanto, corra atrás, assim como Eliseu correu. Quando seu momento chegar, não haverá lugar para dúvida. O fato de buscá-lo não pode produzir o momento divino em sua vida. Entretanto, reagir a ele quando ele vem alinha sua vida com o poder daquele momento e, por fim, com o divino propósito glorioso para a sua vida. Reflexões. 1. Como será o momento que desafiará a sua vida? Como foi para Eliseu? 2. Quais são as 3 características dos momentos que desafiarão seu futuro e como você deve reagir a elas? 3. Qual é a diferença entre buscar um momento e reagir ao momento? E aí, qual é a diferença? Paramos por aqui a leitura de hoje. Que leitura linda! Devemos entender quando o momento chega até nós, quando o momento de Deus, quando aquilo que o Senhor quer para nós acontece, é de imediato. Ou você diz sim ou você diz não. O Senhor me orientou a começar a essas leituras. No primeiro momento eu fiquei, Senhor, como? Eu tenho problema na minha garganta, eu não falo direito, eu gaguejo. Mas o Senhor falou, vai. E o Senhor tem me direcionado, o Senhor tem me orientado, o Senhor tem direcionado pessoas para me incentivar e falar, vai, Aurelice, você consegue. E eu tenho seguido aquilo que o Senhor tem me direcionado. É fácil? Não. Como eu tenho certeza que para Eliseu deixar tudo aquilo que ele tinha, deixar seus pais, deixar sua família, deixar todos os seus planos e projetos, para ele foi difícil. Mas o Senhor orientou a ele o que ele tinha que fazer.
E é isso que Ele faz conosco. Mas é necessário buscarmos direção a Ele, não fazermos na nossa hora, no nosso momento, na nossa vontade, na nossa direção, mas tudo orientado por Ele, tudo direcionado por Deus. Que o Senhor venha direcionar a sua vida em todos os momentos. Não faça na sua vontade, não faça no seu querer, faça na vontade dEle. Que você peça sabedoria ao Senhor para quando chegar o seu momento de visitação, quando Eliseu, quando Elias passar por você e jogar a capa dele, que você tenha sabedoria para correr atrás de Elias, como fez Eliseu. Que o Senhor abençoe a sua vida sempre, que Ele te fortaleça, que Ele traga paz, que Ele traga sabedoria à sua vida. Vamos orar para agradecer ao Senhor, mas se você não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu, vai lá, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos dado sabedoria para fazer aquilo que o Senhor tem nos direcionado. Não pela nossa vontade, não pelo nosso querer, Senhor. Que não possamos, Senhor, ser inconstantes naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Retira de nós, Senhor, toda a inconstância. Retira de nós, Pai, todo o medo, toda a agitação, tudo aquilo que nos impede de correr atrás de Elias. Tudo aquilo que nos impede de fazermos a vontade do nosso Pai. Te entregamos a nossa vida nas suas mãos, em nome de Jesus. Tchau. Até o próximo dia de leitura. Ative o sininho lá para receber as notificações das nossas leituras. Ver teu chamado, deixar minha história.